Hoje no Tarek Notícias, Estados Unidos impõe sanções à Rússia por interferência em eleição e ataques virtuais. Petrobras volta a subir preços do diesel e da gasolina. Aliados da OTAN começarão a retirar soldados do Afeganistão em 1º de maio. JBS vai investir em 1 bilhão e 700 milhões de reais em 7 unidades do Rio Grande do Sul até 2023. Navio naufraga na costa dos Estados Unidos. 12 pessoas ainda não foram resgatadas. Ministro do TCU propõe apurar se houve omissão do governo na gestão de remédios na pandemia. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. Os Estados Unidos anunciaram hoje que vão impor sanções à Rússia como uma resposta a interferências dos russos nas eleições americanas e uma operação de ataque virtual que conseguiu acessar dados de agências governamentais dos Estados Unidos. Foram penalizados 32 entidades ou indivíduos que se envolveram em campanhas de desinformação nas eleições de 2020. Há também sanções a 8 entidades ou indivíduos por causa da ocupação da Crimeia, que era da Ucrânia e da Rússia, que era da Ucrânia, na verdade, e a Rússia invadiu em 2014. A medida foi tomada por ordem executiva do presidente americano Joe Biden. Com as sanções, as instituições financeiras dos Estados Unidos não poderão comprar títulos de dívida da Rússia. Isso deverá dificultar a rolagem de dívida do Tesouro russo. 6 empresas russas foram apontadas como apoiadoras dos ataques virtuais. As medidas já eram aguardadas. Os russos enviaram soldados à fronteira de seu país com a Ucrânia nos últimos dias. Em um telefonema na última terça-feira com o presidente russo Vladimir Putin, Joe Biden avisou que o governo dos Estados Unidos vai tomar ações para defender os interesses dos norte-americanos, sem especificar qual seria o momento ou as medidas. No telefonema, os dois conversaram para organizar um eventual encontro. Em janeiro desse ano, antes de tomar posse, Joe Biden tinha dito que iria dar uma resposta às ações dos russos para interferir nas eleições americanas. A ordem deverá incluir um aviso para outras sanções. A ideia é mandar uma mensagem aos russos para que eles entendam como os americanos estão descontentes, mas sem cortar laços diplomáticos. O porta-voz do governo da Rússia, Dmitry Peskov, afirmou que haverá retaliações que seriam estabelecidas pelo princípio da reciprocidade. Ele também disse que as sanções não contribuem para que haja um encontro entre os dois presidentes. A expectativa é que os aliados dos Estados Unidos na Europa devem dar declarações de apoio às medidas dos americanos. A Petrobras informou hoje que vai voltar a aumentar o preço médio do litro do diesel e da gasolina nas refinarias a partir de amanhã. Os preços médios nas refinarias serão de R$ 2,64 por litro para a gasolina e R$ 2,76 por litro para o diesel. O aumento foi devido à aplicação de reajuste de 5 centavos e de 10 centavos por litro, respectivamente. No último sábado, a companhia reduziu o preço do diesel, mas manteve o da gasolina. Com o novo aumento, o preço da gasolina passa a acumular alta de 43,47% desde o início do ano, enquanto o valor do diesel já subiu 36,63%. Em dezembro do ano passado, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84, já o do diesel saía a R$ 2,02. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte entraram em um acordo para iniciar a retirada de suas tropas do Afeganistão em 1º de maio, segundo anunciou a aliança hoje. A retirada deverá ser concluída em poucos meses. Os aliados reconhecem que não há uma solução militar aos desafios que o Afeganistão enfrenta e por isso determinaram que começarão a retirada das tropas em 1º de maio, segundo destacaram na nota. Segundo a aliança militar, a retirada vai ser coordenada e liberada. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem que os soldados americanos também serão retirados do Afeganistão. Depois do dia 11 de setembro, não haverá mais presença militar nos Estados Unidos no país. Em Washington, o presidente americano disse que as tropas cumpriram o objetivo fundamental de assegurar que o Afeganistão não seja usado como base para atacar a pátria. A OTAN afirmou que qualquer ataque dos talibãs às tropas aliadas durante essa retirada será enfrentada com força.
Stoltenberg manteve durante o dia uma longa reunião com o secretário americano da Defesa Lloyd Austin e o secretário de Estado Antony Blinken. Em coletiva de imprensa conjunta, Stoltenberg disse que a OTAN enfrenta um dilema porque a alternativa a uma retirada ordenada é se preparar para um compromisso militar sem fim de longo prazo, com potencialmente mais tropas. Durante o dia, Stoltenberg, Austin e Blinken mantiveram contatos com todos os colegas da OTAN e ao fim das consultas, a chanceler da Bélgica, Sophie Wilmes, e a ministra da Defesa, Ludwig de Donder, expressaram em nota suas dúvidas sobre a decisão. De acordo com elas, o anúncio da retirada, poucos dias antes do início de uma conferência sobre o Afeganistão, ao ser realizada na Turquia, poderia reduzir a pressão sobre os talibãs. O fim da missão da OTAN no Afeganistão ocorre no âmbito de um renovado suporte regional e internacional a um progresso político que conduza à paz. E diz que os países aliados afirmaram que vão seguir apoiando o processo de paz conduzido por afegãos. Os secretários americanos de Estado e Defesa, respectivamente, Antony Blinken e Lloyd Austin, mantiveram hoje reuniões e consultas na sede da OTAN, em Bruxelas, além de um encontro com o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg. Bom, e aqui no Brasil, a JBS informou ontem que vai investir 1 bilhão e 700 milhões de reais até 2023 na expansão e melhorias de 7 unidades de aves, suínos e alimentos preparados no Rio Grande do Sul para atender mercados internos e externos. Mais cedo, o presidente da JBS América do Sul e da Seara, Wesley Filho, fez o anúncio durante a reunião por videoconferência com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, secretários e deputados estaduais. Segundo a nota do governo gaúcho, 35% do aporte será destinado a plantas de aves dos municípios de Trindade do Sul, Passo Fundo, Caxias do Sul e Nova Bassano. Outros 32% vão para a unidade de suínos da cidade de Sebere. O governo afirmou que os 33% restantes irão para as áreas de alimentos preparados em Bom Retiro do Sul, Sebere e Santa Cruz do Sul. Ao todo, a companhia está presente em 25 municípios gaúchos, com fábricas em 12. A JBS ainda afirmou em nota que tem uma rede de 2.800 produtores integrados no estado gaúcho para fornecimento de matéria-prima. 6 pessoas foram resgatadas no mar perto da costa do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, depois que um barco comercial virou, segundo disse a Guarda Costeira americana ontem. Ainda há 12 pessoas desaparecidas. A Sea Core Marine, a empresa dona do barco, havia 18 pessoas a bordo. O barco virou durante uma tempestade, segundo reportagens da mídia local. Um porta-voz da Guarda Costeira confirmou ao The New York Times que ainda há buscas por mais gente. Um helicóptero, 4 embarcações civis, 2 barcos com 2 velas e 2 barcos da Guarda Costeira foram empregados nas buscas. Houve ventos fortes, granizo e inundações no sudeste da Louisiana, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Há ameaça alerta de enchentes em vigor até sexta-feira. O ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, propôs ontem a abertura de um processo para apurar se houve omissão do Ministério da Saúde na elaboração de uma política de assistência de medicamentos para estados e municípios durante a pandemia. A proposta de Benjamin Zimler, no entanto, não chegou a ser votada. Isso porque os ministros Augusto Nardes e Jorge Oliveira pediram mais tempo para analisar o caso. Segundo a unidade técnica do TCU, o Ministério descumpriu uma determinação do ano passado para que fosse elaborado um plano estratégico detalhado sobre a gestão e assistência farmacêutica. Os técnicos chegaram a propor a aplicação de multa ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao ex-secretário executivo Antônio Elcio Franco e ao secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Gotti Neto. Essa proposta, porém, foi rejeitada por Benjamin Zimler. O ministro entendeu que a pasta atendeu a determinação de 2020, mas que se a execução foi falha, é preciso avaliar isso em um novo processo com a defesa de todos os citados. Durante a discussão do processo que avalia a gestão do Ministério da Saúde durante a pandemia, os ministros Bruno Dantas e Vital do Rego manifestaram apoio à proposta da unidade técnica. Segundo Bruno Dantas, há argumentos para impor punições severas aos gestores do Ministério da Saúde. Durante a sessão, o ministro Jorge Oliveira disse que concordava com o mérito do processo apresentado por Benjamin Zimler, mas pediu ao TCU que não extrapole as suas funções para que não desgaste ainda mais o cenário.
O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso canal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.